mais uma semana juntinho de você de casa para mais um encontro aqui com Falando Nisso. Final de semana lindo, com baita calor, tudo lindo, maravilhoso. Aquela horinha a mais de sono, eu amei. É o horário de verão. Deu pra descansar mais nesse fim de semana, hein? Tudo bom, Sol? Você abre o olhinho e fala assim, que horas são? Olha, a semana começou tão boa. Pra quem acorda cedo que nem eu, já acordou com um dia claro, com sol muito é verdade, bacana. Né? Muito gostoso. Você viu os passarinhos cantarem? Eu vi sim. Tá vendo só? Bom, e a gente tá chegando com Falando Nisso com muita informação, bate-papo. Daqui a pouquinho tem notícias da redação com o Rafael Lima, segurança 24 horas e muito mais pra você, né, Sol? Pois é, e hoje, como toda segunda-feira, a gente vai falar sobre saúde. A gente começa a semana aí dando orientação sobre saúde. E é um problema, o nosso bate-papo de hoje, que a gente pensa que nunca vai atingir ninguém que está perto da gente ou não vai atingir a gente, mas o perigo pode estar bem do lado, bem dentro da sua casa, na forma, de repente, de um bichinho de estimação. A tal da toxoplasmose. E ela é silenciosa na maioria das vezes, cerca de 80% dos casos. Bom, mas antes tem o nosso momento cultural, né, Sol? Sabe que dia é hoje, gente? Pedro Mariano, hoje é dia que o Corinthians sapecou o peixe, Pedro Mariano. Cláudio Pior foi, hein? Salve o Corinthians. Eu me amo, Pedro Mariano, por ser corintiano. Bom, em contrapartida, o São que José chegou deu de férias show. hoje, eu falei, não podia... Você também torce pro São José aqui, né? Então estamos juntas aí. São José deu show de bola. Bom, hoje é dia de São Pedro Damião e no calendário dos bichos, né? Hoje a gente vai falar tanto deles, é dia da formiga. Pois é, elas trabalhadoras, incansáveis. E a nossa frase para você ter aquele dia melhor, para você refletir, diz o seguinte: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Ou seja, você tem que colocar em prática aquilo que você passa para todo mundo que você quer ajudar. Ou seja, façam o que eu faço. Exatamente, né? Tem que dar o exemplo. É verdade. Muito bom para começar a semana. E como a gente falou, hoje é dia de bate-papo sobre saúde. Você sabe o que é a toxoplasmose? Você tem gato, tem cachorro em casa, os pombos voando aí toda hora por perto da sua casa. Será que tudo isso é sinal de alerta? A gente vai ver tudo agora em saúde e qualidade de vida com as piscinas Ouro Preto. Então, o pombinho vai lá e come a comida do cachorro, né? Adora uma raçãozinha, né? É terrível. Aí, de repente, o cachorro cai na água da sua piscina, o gato faz xixi no... Eu não sei. Será que tudo isso é risco? Exatamente. A tal da toxoplasmose, o que é? Só os animais é que passam ou não? A infectologista Cláudia Mangini vai dar todas as dicas pra gente. Está estreando aqui no Falando Nisso, linda Cláudia, já ensinando tudo. Obrigada pela sua participação. Um alerta importante. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada. Hoje o bate-papo é entre as mulheres. Só entre mulheres. E é tão bom, né? Você de casa pode tirar as dúvidas, Pode participar, você liga, faz sua pergunta por SMS ou no nosso Ligue Band. E a primeira pergunta que eu fiz para Cláudia, fora do ar, e eu vou fazer agora para o pessoal de casa acompanhar, a gente ouve, tá com toxoplasmose, o que é a toxoplasmose, Cláudia? Bom, toxoplasmose é uma doença infecciosa aguda causada por um parasita que se chama Toxoplasma gondii. E ele tem uma característica muito interessante, muito especial, porque ele atinge o ser humano acidentalmente. O ser humano não é o hospedeiro da toxoplasmose normalmente. Normalmente, o hospedeiro da toxoplasmose são os felinos. É por isso que todo mundo fala aí a doença do gato. Olha só, mas é verdade. Eu andei lendo um pouquinho sobre a doença, que em 80% dos casos ela é assintomática, ou seja, um mal silencioso. Não tem sintoma, doutora? É isso mesmo. Na verdade, assim, até mais do que isso, se apresenta de forma realmente assintomática. A pessoa adquire o parasita, tem um quadro que sem sintoma nenhum, não sabe que adquiriu o parasita, na grande maioria das vezes. O que pode acontecer, na minoria, é um pouquinho de febre, o aparecimento de alguns gânglios, um pouco de mancha no corpo pode aparecer, mas isso acontece na menor parte dos casos. Agora, o fato dele ser assintomático, ou seja, muitas pessoas não terem nenhuma espécie de sintoma, sequer sabem que estão com a toxoplasmose, isso não significa que ele não é perigoso, não é uma doença perigosa, ou é? Depende em qual indivíduo que nós estamos falando. Se nós pensarmos no indivíduo adulto saudável, 90%, 80%, entre 90% vai ser assintomática e uma doença autolimitada, de bom prognóstico, normalmente com um desfecho muito favorável, sem trazer nenhum tipo de sequela. Uma pequena parcela da população vai ter uma infecção na
retina, a corioretinite por toxoplasma. Essa sim requer um certo cuidado. Agora, se nós falarmos sobre toxoplasmose na gestação ou a ocorrência da toxoplasmose em alguns pacientes que têm o seu sistema imunológico comprometido, aí não, aí é um pouquinho diferente, aí ela já pode ser uma doença mais grave. Por exemplo? Por exemplo, soropositivos, por exemplo, pacientes que sofreram algum transplante de órgãos ou têm doenças autoimunes. Então, todo aquele grupo de pessoas que têm doenças que alteram o sistema imunológico. Nessa população, ela pode ser mais grave. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai conhecer uma amiga nossa que teve a toxoplasmose durante a gravidez. Agora, doutora, você disse pra gente que até em mais de 80% dos casos ela é assintomática. Então, como ela é diagnosticada? Como é que a gente sabe? Já que não tem sintoma, né? Então, não há como saber mesmo. O único jeito de você saber que teve toxoplasmose é fazendo exames específicos para a pesquisa da toxoplasmose, né? Então, mesmo aquela parcela da população que tem sintoma, a toxoplasmose tem um sintoma muito parecido com qualquer outra doença infecciosa. Então, é impossível a gente fazer o diagnóstico simplesmente pela clínica. Agora, sempre a gente tem que fazer exames. A gente às vezes adquire e nem sabe que adquiriu. Como é que a gente adquire a toxoplasmose? Já que vamos lá começar pelos coitados dos felinos. Eles são sempre os vilões. Os vilões, os gatos. Né? Na verdade, assim, tem essa coisa da toxoplasmose ser a doença do gato, porque o gato, os felinos de forma geral, eles são a única espécie na qual o toxoplasma consegue fazer o seu ciclo de vida completo. Então, realmente eles são os hospedeiros definitivos e é neles que o toxoplasma consegue fazer seu ciclo de vida. No entanto, em outros muitos animais, a gente tem a presença do toxoplasma, inclusive no ser humano. Então, outros animais como cachorro, como pombos, como ratos, como coelhos, a gente pode ter infecção pelo toxoplasma. E como é que isso vem parar no homem? Vem parar no homem através da eliminação pelas fezes desses animais. Então, o cuidado tem que ser com a higienização e onde o cachorrinho, o gatinho vai fazer ali. Isso, exatamente. A necessidade. A gente tem basicamente duas formas de transmissão da toxoplasmose. É a via que a gente chama transplacentária, que é quando a mãe tem a doença e transmite através da placenta para o bebê, ou então através da ingesta. Então, a gente, na verdade, ingere o cistinho do toxoplasma, que vai estar onde? Vai estar ou na água, ou em alimentos contaminados, ou numa carne de procedência duvidosa que tem o cisto. Então, as fezes dos animais contaminam os alimentos ou a água e o ser humano acaba ingerindo esse material contaminado. Aquele beijo, que é uma delícia, do cachorro, aquela lambida que o cachorro dá, tá feliz da vida e lambe todo mundo, e o gato lambe todo mundo. Isso também pode ser perigoso? Não há transmissão através da saliva e não há também transmissão através de mordedura nem arranhão. Tá? Então, a gente não adquire toxoplasmose do gatinho ou do cachorro por conta de mordedura ou arranhão. Só ingerindo. Só ingerindo mesmo. Olha que interessante. Daqui a pouco a gente vai saber mais sobre prevenção da toxoplasmose. Mas agora a gente faz uma paradinha para conferir as notícias da redação. E vamos direto à redação com Rafael Lima. Rafael, calor com força total neste final de semana. Graças a Deus, numa opinião muito particular, o fim do horário de verão, a gente conseguiu descansar um pouquinho mais, equilibrar aí o voo dos pássaros pela manhã, né, Rafa? E com esse calorzão todo, como é que é? Deu movimento para descer, porque eu sei. Sim, não tenha dúvida. Muito movimento nas rodovias nesse fim de semana. Olha só, sem exagerar, 1,5 sol para cada um, porque a temperatura ela ficou muito elevada no litoral norte e litoral sul de São Paulo. Em algumas localidades, os termômetros chegaram a marcar até 36, 37 graus, realmente muito calor. E o tempo também ajudou, não é? Porque não choveu nessas cidades litorâneas aqui da nossa região. Então, quem foi com a família para o litoral aproveitou bastante esse fim de semana. As estradas também registraram um movimento intenso na volta. A boa notícia é que não tivemos nenhuma ocorrência de acidente grave, nem pela Tamoios, nem pela rodovia Oswaldo Cruz. Somente tráfego intenso mesmo e muita dificuldade. Só para se ter uma ideia, o motorista levou cerca de 1 hora para sair ali
da base da Polícia Rodoviária pelo Oswaldo Cruz em Ubatuba até o final da subida da serra. 1 hora era a média do tempo que o motorista levava para subir. Ali o traçado ele é bem sinuoso, então fica complicado, não é, para subir, e por isso essa demora também. Muitos carros apresentam problemas, o tráfego ele foi bem complicado nas rodovias, mas a boa notícia é que não teve nenhuma ocorrência de acidente grave, Sol. Muito bem. Agora, por falar em carros, temos parcela do IPVA vencendo hoje, né, Rafael? Para quem se esqueceu. Para quem se esqueceu, e não é bom esquecer, né? Não. Porque se você é pego num bloqueio policial, vai pagar caro por isso. Então, hoje, vence a segunda parcela do IPVA para veículos com placas de final 7. E amanhã, os veículos com placas final 8. Então, se o seu veículo tem esses finais, fique atento, pague as parcelas para que você não tenha problemas depois, se for pego num bloqueio da polícia em alguma rua da sua cidade ou aqui da região. Então, é importante sempre estar em dia com este imposto, que é muito importante, né, Sol? Exatamente, até porque depois a multa é bem alta para acertar aí as contas com o governo. Rafael, muito obrigada pela sua participação. A gente volta amanhã com esse giro de notícias. Até amanhã. Notícias da redação. Obrigada, Rafa. A gente vai para a primeira paradinha aqui no Falando Nisso. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais bate-papo sobre toxoplasmose. Agora você fica com um recado diferente aqui no Falando Nisso. A gente começa a semana mandando aquele beijo, aquele abraço e aquele aperto de mão. Meu nome é Anderson. Eu queria aproveitar essa oportunidade nesse dia maravilhoso aqui e mandar um beijo para minha esposa e dizer para ela que eu amo muito ela, que ela é uma pessoa muito especial pelo simples fato dela existir na minha vida. Valeu?